Chegamos para mais um episódio especial do Halloween na Terra do Medo. Pois é, essa semana a gente tá aí com vídeo, podcast, com pessoas convidadas. Vocês estão acompanhando o nosso Halloween na Terra do Medo? Essa semana a gente tá recheada, tá? São mini vídeos todos os dias no YouTube, os vídeos normais, né, que a gente já posta terça e quinta, e os podcasts, gente, que estão um sabor. E hoje a gente vai encerrar esses episódios extras que a gente tá fazendo, né? Contando histórias. E, na verdade, eu queria que vocês mandassem mais histórias ainda, porque eu não queria que esse episódio acabasse, que a gente deixasse de fazer esse tipo de episódio, não. Sim, porque pode ser que apareçam mais episódios assim, quem sabe, será? Será que vocês querem? É. Se tiver mais histórias, a gente volta aqui pra contá-las pra vocês. Oi, eu sou o Vitor. Eu sou a Cibele. E sejam bem-vindos à Terra do Medo. Um podcast aconchegante pra gente conversar sobre o universo do terror. Oi. Oi, gente. Oi, gente. Esse é um podcast do canal Cibele na Terra do Medo que você encontra lá no YouTube. E se você gosta dos episódios de podcast, eu tenho certeza que você também vai gostar dos vídeos que a gente posta lá no canal. Dá uma olhadinha, vai que você gosta, coisa e tal. Gente, se você tá gostando desse podcast, se você gosta do nosso canal, você pode contribuir também para ajudar a gente a conseguir manter esse podcast de uma forma assim com a qualidade melhor, pra gente melhorar também os nossos vídeos. Então, as formas de contribuir com Na Terra do Medo são o Apoie-se, que tem um site específico e lá você pode ver todas as nossas metas, as nossas recompensas. Lá no YouTube tem também o Seja Membro, que você pode se tornar membro do canal. E usar umas figurinhas com a minha cara. Sim. E também sempre vai ter o nosso chapeuzinho de bruxa, que sempre vai passar, que é o nosso famoso Pix, que eu acho, assim, uma modernidade. Ai, com certeza, gente. E o nosso Pix é cibelenaterradomedo@gmail.com, porque somos personalizados. E a gente também falou pra vocês enviarem as histórias, só que não falou por onde enviar, né, Cibele? Ah, é verdade. É um pequeno detalhe. E é bastante importante que a gente fale. Mas você pode enviar pelo nosso Instagram. O meu é @CibeleFala. O do Vitor é @euvitorsobral. Tem o nosso grupo do Discord, que eu vou deixar aqui na descrição, que você pode mandar as histórias por lá também. E também tem o nosso e-mail, que é o contatonaterradomedo@gmail.com. E agora vamos pras histórias que a Cibele vai ler hoje pra gente. Minha família é composta de vários caminhoneiros, então eu suponho que tem várias outras histórias mais assustadoras que essa que eu tô contando. Mas eu vou te falar que essa é a minha história favorita. O meu avô, ele conta que ele tava voltando do serviço, certa vez, e ele tava passando por uma cidade no sul de Minas Gerais. Nisso ele acabou dando carona pra um sargento do exército que tava voltando pra BH. Ele fala que ele lembra o nome do cara, mas, gente, eu nunca consigo lembrar do nome dele. Os dois estavam praticamente sozinhos na estrada, porque já era bastante tarde, sabe? Então, do nada, eles avistaram uma luz muito forte na forma de um disco, ou de uma bola, no céu. E essa bola, esse disco, tava voando perto do caminhão e não muito alto, tá? E mais ou menos ali na velocidade que eles estavam. Essa luz seguiu eles por alguns quilômetros ali e nenhum deles sabia o que diabos era aquilo. E quando essa nave, entre aspas, eu vou chamar de nave porque eu acho que é uma nave, desviou do caminho que eles estavam seguindo, o meu avô viu pra onde essa luz tinha ido. A saída da estrada que leva até a cidade de Varginha. Poucos meses depois, já na casa dele, o meu avô ouviu os relatos da aparição do famoso alienígena da cidade. Que ele acabou acompanhando aquela luz misteriosa. Assinado Capivara do Mal. Sorrisinho. Essa história do Capivara do Mal que tá sempre com a gente, acompanhando a gente no nosso canal. E esse arroba aí, ó, já fico com medo. Ai, eu amo, gente, eu acho tudo. Desde a primeira vez que ele comentou, eu fiquei assim, nossa, que arroba legal, eu gostei. Eu achei bem mineiro, né? Bem. Porque capivara é o que mais tem por aqui, a gente vai na beira do rio e já encontra uma. Nossa, gente, tinha que ser o animal marco aqui da nossa cidade, porque é o que mais tem. Só não sei se é do mal. Eu acho que não, eu acho que Capivara do Mal é só essa pessoa mesmo aqui que... Eu nunca vi o rostinho, não sei o nome, mas fica aí, Capivara do Mal. vivendo no meu coração. Mas então, gente, a história. É muita história de vô, né, não? Fala pra mim. Meu avô também tinha umas histórias, assim, que ele me contava, umas coisas. Eu não lembro de quase nada, porque a minha memória é péssima. Mas sempre tem uma história, assim, né? Ah, mas em Varginha também, né, Minas, isso tudo pode acontecer, porque... Você acredita no ET de Varginha?
Não, gente, assim, com todo respeito do mundo a todos os ETs envolvidos, mas no de Varginha... Tem até monumento lá. Não, Varginha é um evento, né, gente? Se vocês forem parar pra olhar as fotos, assim, eu ainda quero ir lá só pra ver os ETzinhos que tem na rua. Gente, e os ETs são conscientes, porque... Até máscara usa, Até né? máscaras usaram, assim, na pandemia, sabe? Pois é, gente. Então, fica aí a dúvida, fica aí a questão. Às vezes, o avô da capivara do mal só viu ali uma nave qualquer. Não necessariamente. Às vezes a nave tava dando um rolê por Minas. Daí viu que já tava rolando um boato ali do ET de Varginha, já mudou de rumo. Ou foi só um farol alto, gente, também pode ser. Verdade. Mas assim, o que eu mais gosto nessa história, porque é muita história de vô que conta assim pra dar medo e tal. É bem causos, Bem né? causos. Exatamente. Ainda mais vô caminhoneiro, deve contar várias histórias mesmo. Queria ouvir várias. Vamos então pra segunda história desse podcast especial. Essa história aconteceu quando eu morava na minha casa antiga. Certa noite eu tava ali em casa, de boa, tava muito quente. E a minha mãe, ela sempre foi de dormir cedo. Até porque ela trabalhava cedo, sempre no dia seguinte, então ela preferia dormir mais cedo mesmo. Até aí, tudo bem. E sempre antes de dormir, ela falava pra eu trancar a porta, pra eu sempre conferir se eu fechei tudo certinho, se eu não esqueci nada. E assim, gente, eu sinceramente sempre segui muito bem isso, porque eu morro de medo. Até hoje, eu morro de medo de alguém entrar, fazer alguma coisa. Então eu sempre conferia muito bem, tudo certinho. Nesse dia eu tava me sentindo estranha, mas era uma estranha diferente, porque era como se eu estivesse sendo observada, sabe? Não sei, a casa tava com um clima muito pesado. Mas o que eu ia fazer, né, gente? Eu ignorei e continuei fazendo minhas coisas. Até que em certo momento eu comecei a sentir bastante sono, então eu fui fechar a porta pra dormir. Fechei a porta, normal, tranquei, e quando eu virei pra ir pro meu quarto, do nada eu ouvi a porta se abrindo. E, gente, não tinha como ser vento, não era nada, assim, não tinha uma explicação pro que tava acontecendo. Gente, eu tava, morrendo de medo, tá? Mas eu resolvi fingir que nada aconteceu, fui lá e fechei a porta de novo. E quando eu me virei, aconteceu a mesma coisa. E eu nem preciso falar que o clima tava muito pesado e tava tudo muito esquisito. Eu tentei não ligar pro que tava acontecendo e eu fechei a porta de novo. Dessa vez eu me certifiquei que eu tinha trancado mesmo. E essa porta tinha mais que uma fechadura. Então eu tranquei essas duas fechaduras pra me garantir mesmo. E eu me virei novamente pra ir pro quarto. Beleza, quando eu me virei, você não vai acreditar. A porta abriu de novo. Ai, sinceramente, nessa hora eu dei a louca, eu tranquei tudo, saí correndo pro meu quarto, cagando de medo. Depois de eu passar quase a noite toda em claro, morrendo de medo, tremendo, eu consegui pegar no sono um pouco. No dia seguinte, quando eu tava descendo a escada do quintal de manhã, eu vi várias pessoas na casa do meu vizinho, ali na entrada da casa dele. E essa casa era bem debaixo da casa da minha. E eu olhei bem, gente, tinha uma maca lá e ele tava sendo levado pra uma ambulância. Quando eu perguntei pra minha mãe o que tinha acontecido, que eu não tava entendendo nada, ela falou que esse nosso vizinho tinha morrido de madrugada. Mais ou menos ali, no mesmo horário que a porta ficou abrindo, mesmo eu tendo trancado ela. Eu fiquei completamente chocada. E depois eu até parei pra pensar, sabe? Talvez alguma coisa queria me avisar que ele morreu, ou que aconteceu alguma coisa, ou que ele tava passando mal. Mas eu não entendi o recado. Eu só fiquei com medo e fui dormir. Essa história foi contada pra gente pela Júlia. Obrigada, Júlia, pela sua história. E eu achei essa história incrível, gente. Ao mesmo tempo que eu senti uma pontinha de se sentir culpada ali no final, hein, Júlia? Senti, vamos trabalhar isso, amiga? Porque assim... Mas o que ela poderia fazer também? É por isso que eu tô falando, assim. Se era alguma coisa avisando a ela, essa coisa não tinha muito como avisar claramente. E não tinha como ela entender com uma porta se abrindo, sabe? Porque ela não tem só ele de vizinho. E, gente, uma porta abrindo é uma porta abrindo. Eu acho que foi uma coincidência ali, não foi uma coisa assim, com certeza era um aviso. Pode ser que seja assim, ele mesmo, né, alguma coisa ali pedindo pra socorrer ele, mas ao mesmo tempo pode ser simplesmente vento que abriu a porta. Com a porta trancada, Vitor? Mas às vezes a gente acha assim, trancou a porta, mas não trancou, né? Parte da porta trancada que me trancou. Aí que pegou. Aí que pegou.
Entendeu? Aí que o negócio é complicado. Até porque, gente, o Vitor se sente muito seguro quando a gente tranca a porta. Porque a gente tem uma porta que ela é safada, assim, porque... Safada. É porque tem uma entrada pro terraço que, quando a gente se mudou pra essa casa, simplesmente não tinha porta lá. Mas aí você tá falando aqui no podcast que é uma coisa pública e todo mundo vai saber. Vai descobrir tudo. Ninguém sabe onde eu moro. Ninguém sabe. Mas, enfim, a questão... Mas quem sabe onde mora vai saber. Mas a questão é a seguinte, não tinha essa porta, agora tem, porque a gente colocou uma porta. Então pronto, ó, já estamos seguros, hein? Se você quer tentar alguma coisa, já desista. Mas o Vitor se sente muito seguro depois que a gente fecha essa porta. Só que, gente, eu nem sinto a necessidade de fechar essa porta, porque, assim, se alguma coisa tiver que acontecer... Vai acontecer com ou sem porta. Mas aí eu tenho essa cisma mesmo de trancar a porta. E, gente, eu não vou deixar de contar uma coisa que a Sibeli não queria que eu contasse. Não é que eu não queria. É que, assim, é coisa da cabeça do Vitor. Não, olha só, essa história, eu fiquei assim... Eu pego as histórias, né, de vocês e vou ali vendo qual que dá pra contar aqui no podcast, qual que é melhor pro vídeo, né? Qual que é melhor no TikTok. Agora a gente também tá contando no TikTok, tá? Lançando a braba aqui. Lançando já a divulgação. Só que aí essa história me chamou a atenção pra essa coisa, né? Da porta, sinais, pessoas que morreram em apartamentos. E aí, ontem, teve um barulho esquisito aqui. O pessoal vai achar que a gente inventa tudo, né, Sibeli? Cada episódio a gente traz alguma coisa que aconteceu aqui, né? Ah, mas aí esse que não tem porquê, eu não tô com esse tempo, não. Eu não tenho tempo pra ficar inventando, não. Se eu quiser inventar a história, eu faço um livro. É verdade. Vocês também, hein, gente? Vocês mandam só história verdadeira. Sim. Aí ontem teve um barulho aqui, um barulho muito estranho. Que Sibeli, assim, eu tinha escutado só baixinho o barulho, só que parece que a Sibeli escutou ele mais alto. Sibeli virou pra mim com o olho arregalado, aqueles olhos arregalados de pavor, e perguntou se eu tinha ouvido alguma coisa. Mas aí eu vou me explicar. É porque é o seguinte, na hora que eu ouvi claramente um cachorro se balançando. Sabe quando um cachorro se molha e ele se saculeja pra tirar água? Então, aí eu pensei que era a nossa cachorra. Só que eu olhei pro nosso pezinho e ela tava dormindinha ali no nosso pé. Verdade, se levantou assim e deu uma olhadinha pra Lila, né? Por isso que eu fiquei apavorada. Eu não pensei que fosse, tipo, uma pessoa ou fantasma. Só se foi um fantasma de um cachorro. Aí, assim, eu segui minha vida, sabe? Seguiu a vida aqui, Sibeli. Ela não seguiu a vida, gente. Segui sim. Não, denúncia. Ela não seguiu a vida, ela simplesmente ficou com o olho arregalado e, assim, muito assustada. E ela foi falar isso pra justamente quem? Pra mim, que morro de medo. E nisso ela falou assim, olha, Vitor, você escutou isso? Aí eu, escutei. Eu tinha escutado assim, baixinho, só que aquilo pra mim também já se tornou um som assim, muito alto. Aí beleza, pra ela passou, só que pra mim não. Porque eu sou daqueles que fico remoendo as coisas, tá? Só que aí, de madrugada, Vitor queria ir levantar pra ver o que tava acontecendo. Eu tava dormindinha já, tava ali aconchegante, quentinha na minha caminha. Não ia levantar. E eu queria assim, eu falei, Sibeli, vamos lá na cozinha, pelo menos pra ver. Aí a gente tira, né, a prova dos 9, a gente sabe que não era ninguém, eu tranco a porta e aí fica tudo bem, né? Ah, é que tem isso, a porta tava aberta. A porta que a Sibeli tava citando, a Sibeli não gosta de trancar. A Sibeli falou, deixa a porta aberta. Pra quê? Pra a gente levar esse susto aí. E aí, beleza, a Sibeli foi, virou pro canto, né, pra dormir. Ficou eu acordado, matutando o que poderia ser. E aí eu me lembrei do seguinte. Aqui nessa casa a gente achava que antes não tinha morado mais ninguém, né? Que a Sibeli tinha mudado pra cá e seria assim, mudou, seria a primeira daqui. Mas essa casa já tava usada, a gente só pensou que, tipo, os donos da casa tivessem morado aqui, sabe? Só que aí, gente, descobrimos outro dia que teve sim um outro cara que morou aqui que os donos da casa nunca tinham mencionado pra gente. Aí eu fiquei na questão, por que eles nunca mencionaram que um outro cara morou aqui? Aí eu pensando, né, de madrugada, só pode ser coisa ruim. Esse cara deve ter morrido aqui nessa casa. Olha as coisas que eu fico pensando de madrugada. Não, gente, várias teorias. Eu tenho esse tempo, gente. Não tenho, já tava dormindo feliz. Não é de hoje que a gente fala da aura, né, que tem aqui nessa casa. E tem que ter algum motivo. Aí eu pensei assim, deve ser esse cara e por isso que os donos da casa nunca falaram com a gente que foi esse cara, que ele morreu aqui nessa casa e é a alma dele que fica assombrando a gente. E mais, ele deve ter morrido onde eu tô dormindo agora.
Gente, custei a dormir ontem. Só isso mesmo. Aí essa história dessa moça me lembrou isso. Portas abertas. Tá, eu quero muito que vocês me falem o que vocês acham dessa teoria do Vitor, tá? Eu quero saber a opinião de vocês. Pra mim já é isso, né? Qualquer barulho eu vou falar assim, e o outro morador. E, Júlia, sai desse lado sombrio aí. Minha filha não se culpa por nada e não fica assim, eu acho que tava tentando me avisar. Porque mesmo se tivesse, não tinha muito que você pudesse fazer. Também acho. O que ela ia fazer? O bom é eu respondendo o Vitor com sinal aqui, gente. Perderam. Como se a gente tivesse em vídeo. Essas foram as histórias de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero saber o que vocês acham que aconteceu nessas duas histórias. Contem aqui nos comentários. E se você estiver nas plataformas de áudio, gente, sempre teremos o canal CBL na Terra do Medo para você comentar. E se você gostou também desse quadro do Causos na Terra do Medo, mande mais histórias pra gente manter esse quadro aqui no podcast também. E se você gostou desse quadro aqui no podcast, gente, no canal do YouTube a gente faz várias vezes, tá? Histórias em primeira pessoa, sim. Às vezes são histórias que eu pego na internet, às vezes do Reddit. Falei como se o Reddit não fosse da internet, né? Mas, às vezes são histórias que vocês mandam. Então, gente, só manda aí essas histórias pra gente. Vai lá conferir os vídeos no YouTube. Espero que vocês aproveitem bastante os nossos conteúdos aí de Halloween lá no canal e aqui no podcast também. E feliz Halloween pra vocês. Feliz Halloween! E ainda tem conteúdo ainda antes do Halloween, gente. Tem, só que a gente já gravou antes aí. Assim, esse é o último conteúdo que a gente tá gravando. Esse é o que a gente tá gravando agora. Beijo, gente. Ó o barulho do ônibus que sempre tem aqui pra agradar a gente. Digam um oi pro ônibus. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.